Bom dia a todos e a todas. Conselho Federal de Biblioteconomia, neste ato representado por sua presidente, pelos conselhos federais, membros da 16ª Gestão e pelos conselheiros regionais de Biblioteconomia, agradece a presença de todos que não mediram esforços para estarem aqui neste momento político e histórico, as bibliotecas e o ensino da biblioteconomia no Brasil. Agradecemos em especial o senador Cristóvão Buarque, autor do requerimento, e o senhor Ivônio Barros, que tem orientado na condução do processo, do senador Alfredo Nascimento, que provocou a discussão sobre o conceito de biblioteca com a apresentação do projeto de lei número 156. Destacamos que a professora Maria Alice Guimarães não está presente por motivos de saúde. O Brasil vive um momento de reflexão ímpar no que se refere à legislação sobre biblioteca. As ações do Conselho Federal em prol do fomento dessas reflexões estão sendo decisivas para mudar os rumos da educação e da cultura do país. Um dos maiores passos nesse sentido foi a promulgação da Lei 12.244, em 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares, das bibliotecas em instituições de ensino no país. Contudo, ainda carecemos de uma orientação legal que disponha sobre o que vem a ser a instituição biblioteca e que caracterize suas tipologias. Dizer que a biblioteca é importante é uma verdade de lapalicer. É inegável que a temática merece um olhar mais atento dos governantes sobre questões legais que possam vir a nortear e, sobretudo, regular a existência, constituição e funcionamento deste tipo de instituição. As bibliotecas devem, independente de sua tipologia ou natureza, pública ou privada, prestar um serviço de excelência, garantindo aos seus usuários o acesso à informação e ao conhecimento, bem como o acesso aos bens culturais, formação e educação continuada, possibilitando avanços no processo de democratização e fomento à cidadania. As bibliotecas, elas integram o campo sociocultural educativo, condição que as submetem às influências dos valores culturais hegemônicos desde o início da colonização brasileira. Sua existência no país está intimamente relacionada com os avanços e os retrocessos das políticas públicas de cultura e de educação no país. A educação no Brasil, como prática sociocultural, teve início com a chegada dos padres jesuítas em 1549. Foram esses padres que organizaram as primeiras bibliotecas escolares em nosso país. Mesmo que a essa época a motivação não fosse a formação cultural, a democratização da cultura ou a emancipação social e política da população por elas atendidas. Naquela época, o objetivo era essencialmente a formação de quadros religiosos, a afirmação de conhecimentos para impedir que o ideal
da Reforma Protestante avançasse sobre os novos domínios de Portugal e disseminação da língua portuguesa no cotidiano dos nativos, por meio de ensino e da catequese, para facilitar a conquista e a expansão dos territórios coloniais portugueses. Observe-se, contudo, que nessa época não havia qualquer regulamentação sobre a existência e o funcionamento dessas bibliotecas pelo Estado português ou pelos padres jesuítas, prevalecendo as ações dirigidas à formação dos seus acervos. Note-se ainda que, em relação a esse tema da educação ou instrução pública, denominação da época, as ordens religiosas atualmente no Brasil, e não só os jesuítas, gozavam de total autonomia, vindo a perdê-la a partir de 1757, com o fim do regimento das missões e aprovação do regimento do diretório. Mas nem essas mudanças, tomadas em decorrência da expulsão dos jesuítas dos domínios de Portugal, que aconteceu em 1759, tampouco as reformas promovidas na instrução pública pelo ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra de Portugal, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, regulamentavam a existência e a organização das bibliotecas escolares, visando um estágio de desenvolvimento que aproximasse a economia de Portugal em relação à Inglaterra e à França. Ao contrário, cuidavam de orientar os representantes portugueses nas colônias de Portugal para coibirem a livre circulação dos livros com vistas a evitar a entrada das ideias perniciosas de liberdade defendidas pela Revolução Francesa. Pensando apenas no Estado brasileiro, a primeira legislação que regulamentou de forma parcial a existência de biblioteca escolar foi o Decreto 7.247, de 1879, ainda no período imperial, elaborada em sintonia com o ideário liberal iluminista. Essa reforma abarcou todos os níveis de ensino da província da Corte, Rio de Janeiro, indo do primário ao superior, estendendo-se por todas as províncias do Império do Brasil. Entre outras providências, essas reformas permitiam ao governo imperial fundar ou auxiliar bibliotecas e museus pedagógicos em todas as províncias onde funcionasse uma escola normal. Mas, especificamente, com respeito aos aspectos relativos às suas organizações e funcionamentos, só indica a categoria funcional do servidor, que deveria ficar responsável pelas suas atividades, sem detalhá-las, o amanuense ou o escrivão ou escrevente. Como se observa, alguém com pleno domínio dos atos de ler, escrever e interpretar, e não qualquer servidor administrativo e até auxiliar de serviço, como ocorre na contemporaneidade. Depois dessa legislação imperial, a regulamentação mais remota da biblioteca escolar no Brasil só veio acontecer em 2010, com a aprovação da Lei 12.244, referenciada anteriormente, que dispôs sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país. E, mesmo assim, também de forma parcial,
Note-se que, além de definir a biblioteca escolar como coleção de livros e outros materiais, não traz referência às condições materiais que permitiram a sua estruturação para vislumbrar a realização dos seus projetos técnicos, ações instrumentais de organização, tratamento e controle de documentos e informações. Políticos, ações relacionadas aos ideais de reprodução e transformação das realidades sociais concretas. E sociais, práticas sociais geradoras de condutas civilizadas ou de atos de regressão à bárbare. Isto porque as constituições federais brasileiras, as leis de diretrizes e bases de educação nacional e a legislação delas decorrente, especialmente os parâmetros curriculares nacionais, o Plano Nacional de Educação, as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e as diretrizes curriculares nacionais para a educação fundamental não tratam desse tema, a não ser de forma indireta. Mesmo que explicitamente os seus dispositivos nada expressem sobre a filosofia de atuação da biblioteca e suas responsabilidades, os programas elaborados a partir deles, ao reduzirem as suas existências à mera distribuição de livros às bibliotecas, orientam-se pela ideia rasa de que biblioteca é só um armazém de livros ou depositório de acervo bibliográfico. Por essa visão, havendo uma coleção de livros em um espaço físico pequeno, sem pessoal qualificado para transformar os seus conteúdos em bens culturais, a serem ofertados contínua e sistematicamente aos seus usuários, por meio de serviços de consulta e empréstimo, para o governo federal, ainda assim ela será quantificada como uma biblioteca. Isto porque, sob a lógica dos números absolutos, não interessa relativizar que as bibliotecas sociais ambientadas nessas bibliotecas não contribuem para a democratização dos bens culturais, a formação cultural dos cidadãos, a qualidade da construção do conhecimento e as necessidades de informação das comunidades. Aspectos que tornam as suas práticas sem significado e sentido para as classes desfavorecidas, usuárias preferencial das bibliotecas públicas. Mas o momento não acontece em relação às classes dominantes, cuja formação cultural independe dos serviços dessas bibliotecas. Há de se registrar que o Brasil conta com uma legislação que contempla os aspectos relacionados ao livro e à leitura. Mais um minutinho. Ao todo, conforme a Câmara dos Deputados, são 17 leis e 10 decretos promulgados que abordam a temática. Registra-se que, além da Lei 12.244, nenhuma outra lei do rol das 17 existentes abarca aquilo que podemos chamar de heart of the matter, quando tratamos das bases legais para a institucionalização das bibliotecas em nosso país. O Conselho Federal de Biblioteconomia, no sentido de avançar e transformar a realidade atual, iniciou a busca de elaboração de um texto para subsidiar a criação da Lei da Biblioteca no Brasil, a exemplo da Lei do Livro, que foi promulgada em 2003. A Lei da Biblioteca
Ela tem como objetivo estabelecer os conceitos de biblioteca segundo cada uma de suas tipologias, para facilitar a compreensão desses conceitos por parte dos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, no âmbito federal, estadual e municipal, e da população em geral, bem como favorecer tanto as suas inclusões nos manuais de direito administrativo brasileiro, quanto as suas aplicações no cotidiano da sociedade nacional. A inexistência de uma legislação esclarecedora com esse alcance tem levado alguns legisladores menos afeitos a esses conceitos e às terminologias da nossa área a entender, por exemplo, que toda biblioteca da administração pública é uma biblioteca pública, desconsiderando particularidades com as funções, os acervos e os serviços das demais bibliotecas existentes, quais sejam pública. Muito embora seja possível argumentar que países de primeiro mundo não carecem de legislação específica, devido ao patamar de desenvolvimento, é necessário dizer que leis são fundamentais para o fortalecimento de todo e qualquer país. Posto isso, torna-se necessária uma legislação que ofereça as diretrizes mínimas sobre o que é biblioteca, especialmente nos processos de criação, de organização, de estruturação e de funcionamento da mesma. A biblioteca deve ser um organismo vivo na sociedade e não uma instituição estática. A biblioteca deve ser considerada como serviço e não como instrumento. Deve ser entendida como pertencente a uma instituição social ou à União, aos estados e aos municípios. Implica que as bibliotecas não existem por si nem para si. Por isso, não são serviços independentes ou autônomos, e onde deve ficar entendido que toda a existência e o funcionamento dessas bibliotecas devem se pautar-se pelas missões e objetivos da instituição onde elas estão inseridas, a quem caberá sempre o provimento das condições infraestruturais, tendo em vista a organização dos serviços técnicos e culturais à sua comunidade, preferencialmente com a qualidade presumida. Quais são os danos que a inexistência da legislação conceitual de bibliotecas tem causado à população? Podemos considerar como dano a penalização das suas comunidades de usuários reais e potenciais que muitas vezes têm um espaço físico com acervo, depósito de livros ou recurso bibliográfico e tecnológico, mas não recebem os serviços que deveriam receber para atender às suas necessidades informacionais. E mesmo quando o responsável pela biblioteca buscar encontrar na legislação local ou nacional, não as encontra para orientar a criação, a organização, a estruturação e o funcionamento da biblioteca. Não há respaldo legal e orientações para a qualificação dos serviços, pois não existe legislação pertinente. Sem a existência da legislação, prevalece a fragilização da sociedade, pois as bibliotecas ficam à mercê do gestor. Se esse gestor for uma pessoa esclarecida, ele pode ser capaz de organizar uma biblioteca que cause menos prejuízo à coletividade. Mas, ao contrário, se for um gestor sem esse esclarecimento, a biblioteca acaba sendo estruturada de uma forma a não garantir os serviços adequados à comunidade. Mais que isso, nessas condições, na primeira dificuldade, a falta de convicção sobre o que é biblioteca e o que ela pode oferecer à população,
ela acaba sendo desativada. Além disso, os documentos atuais das políticas públicas de educação e de cultura se limitam a registrar ou a projetar a existência das bibliotecas sem levar em consideração o conhecimento técnico e científico que o Estado reconheceu como necessário ao regulamentar a profissão do bibliotecário. É importante afirmar que a existência de bibliotecas que prestem serviços de qualidade favorece o desenvolvimento social e econômico. Faltam dois parágrafos. Compreendendo todos os setores da economia, desde o setor primário ao quaternário, científico, tecnológico, cultural e político, abrangendo desde os grandes centros urbanos, as periferias e as zonas rurais. Ante o exposto, justifica-se a necessidade de uma legislação conceitual que regulamente a criação, a existência, a estruturação e o funcionamento da Biblioteca Brasileira, que abra a perspectiva para a construção de uma sociedade acessível, inclusiva e mais cidadã.